Fala pessoal, eu sou Paulo Royal e hoje eu vim contar a história da única submetralhadora que foi produzida no Japão em quantidades relativamente significativas durante a Segunda Guerra Mundial. Ainda assim, esse número foi baixo, já que se tratava de um armamento feito para atender a uma demanda num conflito de escala global. O material de hoje vai falar da submetralhadora japonesa Hyakushiki Tanki Kanju, mundialmente mais conhecida como Type 100. Associado à sua baixa produção, houve um erro estratégico gigantesco cometido pelos militares japoneses, onde mesmo caso tivesse sido uma decisão acertada, provavelmente não mudaria o rumo da guerra, mas certamente teria reduzido o número de baixas das tropas imperiais. Além de conhecerem as origens da arma e as suas características, vocês vão entender que falha estratégica tão séria foi essa e como eles tentaram corrigir isso durante a guerra. Quando o vídeo acabar, deixa aí a sua sugestão de tema ou dúvida nos comentários e me siga nas redes sociais, onde eu coloco sempre por lá um conteúdo variado sobre armas, tá certo? Meus amigos, a partir da Primeira Guerra Mundial, o surgimento das submetralhadoras mostrou ao mundo que era possível ter um volume de fogo alto somado a um armamento com grande portabilidade. E daquele ponto para frente, as grandes potências militares mundiais começaram a inserir gradativamente essa categoria de arma nos seus arsenais, fazendo até mesmo com que as doutrinas de combate fossem mudadas em diversas situações. O Japão, por sua vez, só começou a dar alguma atenção às submetralhadoras a partir de 1920, quando comprou 6.000 unidades da submetralhadora suíça Sig Bergmann 1920, que era uma versão produzida sob licença da Bergmann MP-18 alemã. A partir de 1929, eles também se interessaram pela submetralhadora austro-alemã Steyr Solothurn S-100, um refinado armamento que anos depois recebeu o nome de MP-34. Embora essas armas tenham se mostrado muito satisfatórias durante a invasão à China em 1937, confronto esse que durou até o final da Segunda Guerra Mundial, o Império Japonês ainda não priorizava a adoção em massa das submetralhadoras. Tradicionalmente, em enfrentamentos de curto alcance, os soldados imperiais eram treinados a simplesmente partirem para o combate corpo a corpo, já que eles sempre levavam consigo facas ou até mesmo espadas. Dessa maneira, no pensamento até mesmo do alto comando, as submetralhadoras, até então, eram dispensáveis, já que as lâminas poderiam neutralizar os inimigos muito próximos. Talvez essa estratégia fosse funcional até o final do século XIX, mas principalmente durante a Segunda Guerra Mundial, os japoneses iriam perceber o quão errada essa não mudança na doutrina de combate seria. Ainda assim, pelo menos a partir de 1935, começaram a surgir alguns protótipos de submetralhadoras nativas do país, por meio da fabricante nacional Nambu Arms Manufacturing Company. Como era de se esperar, afinal ainda havia pouca experiência na criação de armas daquela categoria, os primeiros protótipos se mostraram bastante insatisfatórios, e em 1937 o Exército Imperial ordenou uma reformulação dos parâmetros. Para garantir que o novo armamento fosse bem sucedido, o critério adotado foi o de se basear fortemente nas Bergmanns 1920 e nas S-100 que eles usavam. A partir de 1938, os novos protótipos começaram a ser apresentados e foram passando por várias alterações até a segunda metade de 1940, quando finalmente o projeto foi finalizado e o produto final foi apresentado como Type 100. Curiosamente, no ocidente essa arma ficou conhecida informalmente como Type 140, em razão do seu ano de apresentação oficial. Apesar de ser um armamento novo e funcional, não foram feitas grandes encomendas por parte dos militares, já que, conforme dito, eles optavam pelo combate próximo usando facas e espadas, mesmo que essa aproximação até o duelo corpo a corpo custasse a vida de muitos soldados japoneses. Outro fator agravante é que naquele momento eles tinham preferência pela metralhadora leve Type 99, que tinha sido recém-lançada e atendia melhor à doutrina de combate dos japoneses para os disparos de média e longa distância. Dessa maneira, a produção da Type 100 começou de forma modesta e sob um contrato de baixa prioridade. Tanto é que os primeiros lotes começaram a ser entregues só em agosto de 1942, e a quantidade de submetralhadoras não chegava nem a 1.000 unidades. Ainda assim, em torno de 200 delas foram convertidas para que tivessem suas coronhas rebatíveis. Dessa forma, as tropas paraquedistas teriam mais facilidade em saltar das aeronaves com as armas junto ao corpo, em vez de as lançarem em bolsas separadas, como normalmente acontecia e que geralmente causava alguns danos às armas na queda.
Esses modelos adaptados ficaram conhecidos como Type 100 Navy, e como o sistema de travamento do rebatimento da coronha não era tão robusto, isso acabava comprometendo a firmeza do conjunto, que com o tempo começava a ter uma vibração extra durante as rajadas. Até o ano de 1943, por volta de 2.500 unidades da submetralhadora foram produzidas, mas, conforme vocês vão ver mais adiante, quando o seu segundo modelo variante entrou em produção, ainda durante a guerra, a quantidade de exemplares construídos subiu um pouco mais. Em todo caso, por enquanto, deixa eu mostrar para vocês as principais características do projeto original da Type 100 padrão, que são as seguintes. O seu sistema de ação é o blowback simples, operando com o ferrolho aberto. O seu regime de disparo é somente o automático. Como essa arma atira numa cadência de 450 tiros por minuto, ela fica bem controlável durante as rajadas. Outra razão para essa facilidade no controle é o cartucho empregado, que é o 8x22mm Nambu. Apesar de, olhando numericamente, essa munição parecer ser mais poderosa que a 9x19mm, por exemplo, na verdade ela era conhecida na época por ser consideravelmente menos potente que as munições de pequeno porte das demais potências militares. Em todo caso, como essa era a munição padrão das pistolas japonesas, eles optaram pela intercambiabilidade dos cartuchos, mantendo esse calibre no projeto. Aliás, o carregador da arma é bifilar e tem capacidade para 30 cartuchos. Como os estojos são afunilados, isso acaba exigindo que os carregadores sejam curvados, garantindo uma acomodação mais firme e confiável das munições. Para um armamento produzido para a guerra, o seu acabamento até que era relativamente refinado, com uma madeira de boa qualidade, uma alça de mira ajustável para até irreais 1.500 metros de distância e um cano revestido internamente com cromo, facilitando a limpeza e reduzindo o seu desgaste. A sua trava de segurança fica localizada logo à frente do guarda-mato, sendo, portanto, ambidestra. O cano tem uma capa perfurada que o envolve, facilitando o seu arrefecimento, ao mesmo tempo em que protege o atirador de queimaduras acidentais quando a peça está muito quente. Nas duas extremidades dessa capa ficam pontos de fixação para uma barra que também tem um ponto de fixação para que uma baioneta seja instalada. Atrás dessa barra pode ser instalado um bipé, que é uma configuração tão rara quanto os modelos com coronha rebatível. A ponta do cano vem com um compensador com duas aberturas generosas na sua face superior, buscando reduzir a elevação do cano durante as rajadas. Essa argola posicionada logo acima do gatilho, apesar de parecer um zarelho para a instalação de uma bandoleira, na verdade é a alavanca de desmontagem da arma e, obviamente, não pode receber uma bandoleira. Conforme a Segunda Guerra Mundial foi avançando e a situação do Japão foi piorando, principalmente a partir de 1943, eles perceberam que a necessidade de inclusão de submetralhadoras era urgente. Mesmo com a escassez crescente de materiais, os japoneses iniciaram uma produção mais ampla do Type 100 em janeiro de 1944. Só que, para acelerar o processo de fabricação e reduzir os custos, eles implementaram diversas simplificações no projeto original, dando origem a um modelo repaginado da Type 100, que não teve nenhuma alteração no nome no Oriente. Porém, na literatura ocidental, ela ficou conhecida como Type 100 44. As principais mudanças que a arma sofreu foram as seguintes. A madeira usada na coronha teve a qualidade reduzida. A trava de segurança fica no mesmo local, mas foi redesenhada. A alça de mira ajustável deu lugar a uma simples alça fixa com um furo central para melhorar os tiros mais distantes. A massa de mira também ficou bastante simplificada. A alavanca de manejo do ferrolho e a extensão do cano, onde também fica o fosso do carregador, foram grosseiramente simplificados, com marcas de solda aparentes e a ausência de usinagem para arredondar algumas quinas. O ponto de encaixe da baioneta também foi bastante simplificado, sendo soldado logo abaixo da massa de mira. O compensador também foi redesenhado, de maneira que força o deslocamento do cano para baixo e para a esquerda, que é a direção contrária do movimento feito pelo cano durante as rajadas. Por fim, a cadência da arma foi aumentada para 800 tiros por minuto, melhorando bastante o volume de fogo oferecido, porém exigindo mais controle do operador durante as rajadas para evitar o desperdício de munição. A partir de maio de 1944, mais uma fabricante japonesa começou a produzir a Type 100 junto com a Nambu, que foi o Nagoya Arsenal. Esse era um complexo fabril de alta capacidade e conseguia construir as submetralhadoras com mais velocidade. Ainda assim, o seu ritmo de produção com essa arma não foi tão impressionante, e até o final da guerra, por volta de 7.500 unidades foram fabricadas. Somando-se à versão anterior, o total construído foi de somente 10.000 unidades da Type 100 ao longo de toda a sua trajetória.
Se já não bastasse o baixo número de armas que saíram da linha de produção, muitas delas sequer viram um combate, porque estavam nos navios japoneses que foram naufragados pelos americanos durante o seu transporte até as tropas posicionadas nas ilhas do Pacífico. Sendo assim, essa arma se tornou extremamente rara e com alto valor de colecionismo nos dias atuais, avaliada em torno de incríveis $70 mil dependendo da sua condição. Em relação à ficha técnica, eu vou usar os dados da versão de 1944, que, embora seja a menos sofisticada, foi produzida em quantidade muito maior. Os dados dessa arma são os seguintes: o seu peso descarregado é de 3,8 kg, o comprimento total da arma é de 90 cm, o comprimento do cano é de 9 polegadas, o calibre padrão do cartucho usado é o 8x22mm Nambo, a capacidade do carregador é de 30 cartuchos. A cadência de disparos é de 800 tiros por minuto. A velocidade dos projéteis na saída do cano é de 335 metros por segundo. O alcance operacional é de 125 metros e o alcance máximo é de 280 metros, mas aí com a velocidade e precisão totalmente comprometidas, tá certo? Bom pessoal, espero que esse material tenha matado a sua curiosidade sobre esse assunto e muito obrigado a você que chegou até aqui. Não esquece de clicar em gostei e compartilhar pra gente alcançar novos espectadores. Em breve eu tô de volta, um forte abraço e até mais!